Hoje a gente vai fazer um mergulho bem focado nos textos que, nossa, geram discussão há séculos, né? Os ensinamentos de Jesus sobre divórcio e casamento, lá no Evangelho de Mateus. E a gente vai usar principalmente trechos de Mateus capítulo 5 e 19. A ideia aqui é tentar descompactar mesmo o que está escrito ali, sabe? Entender a visão sobre a lei de Moisés, o que o texto diz sobre a origem do casamento. É um terreno, assim, cheio de nuances, então vamos com calma. Que tal começar lá em Mateus 5, versículos 31 e 32? O texto diz: "Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, dê-lhe certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas", e tem essa palavra grega, porneia. Porneia, isso. Expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ok, aqui a coisa já começa a esquentar, né? Com certeza. A prática comum era essa: tinha um problema, resolvia com um documento, a certidão. Era o procedimento legal da época, baseado na lei antiga. Mas Jesus parece que dá uma virada de chave aqui, né? Ele não foca tanto no papel, na certidão em si. Não mesmo, ele vai direto para a consequência moral, ética da coisa. Tirando essa exceção, a porneia, o divórcio acaba gerando uma situação de adultério em cadeia. É uma mudança de foco brutal, da forma para o conteúdo, para a essência do ato. E essa certidão de divórcio, de onde vinha exatamente essa prática? Vinha da lei mosaica, lá de Deuteronômio. Era, de fato, uma provisão legal, formalizava a separação e, é importante dizer, dava alguma proteção para a mulher naquela sociedade, né? Ela não ficava totalmente desamparada, pelo menos legalmente. Entendi. Era um procedimento. Isso. Mas o que Jesus faz aqui no capítulo 5, e vai ficar ainda mais claro no 19, é colocar um grande ponto de interrogação sobre a origem e o propósito dessa permissão. E a linguagem usada é forte, né? Expõe a tornar-se adúltera. Comete adultério. Não tem meio termo. Nada. Mostra a seriedade que o texto atribui a essa quebra de vínculo fora daquela condição específica. O fascinante é justamente tirar a questão do cumprir o procedimento legal e levar para o nível do qual o impacto moral disso. Faz todo sentido essa conexão com o capítulo 19. Você falou que lá a permissão de Moisés é abordada de frente. Exatamente. É quando os fariseus chegam para testar Jesus com aquela pergunta que era o centro de debates intensos na época. Aquela pergunta capciosa, né? É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Eles queriam uma resposta que se alinhasse a uma das escolas rabínicas, provavelmente. Provavelmente. Mas a resposta de Jesus é genial na estratégia. Ele não morde a isca de discutir os motivos. Ele faz algo bem mais radical. Ele volta lá pro começo. Pro Gênesis. Pra criação. Isso. Ele pergunta tipo, vocês nunca leram que o Criador lá no princípio fez homem e mulher? E continua, e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele joga a questão para outro patamar. E aí vem a conclusão dele, baseada nisso. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Puxa, aqui fica muito interessante. Essa volta ao princípio, a intenção divina original, segundo o texto. Ao citar Gênesis, ele está dizendo que o casamento tem sua base, sua raiz em algo anterior e, portanto, superior à própria lei mosaica que os fariseus estavam usando como argumento. A base é a criação, não a lei posterior. Exato. E essa expressão, uma só carne, não é só sobre união física, né? Aponta para uma unidade muito mais profunda, essencial, quase como se formassem uma nova realidade juntos, uma unidade que, para Jesus, tem origem em Deus. E qual é a implicação disso para a lei mosaica, então? A implicação é que a permissão para o divórcio na lei, com a certidão e tudo, não seria o plano A de Deus, vamos dizer assim. Seria uma adaptação, uma concessão feita depois,
por causa de alguma outra coisa. É que ele vai explicar logo em seguida, né? Isso. Mas conectando tudo, o que a gente vê é Jesus tentando restaurar ou pelo menos reapresentar essa visão original muito elevada do casamento, lá da criação. Se o ideal é essa união tão forte, divina, por que a própria lei, dada por Moisés, oferece uma saída? É a pergunta lógica seguinte: então, por que Moisés mandou dar a tal carta de divórcio e mandar a mulher embora? Eles querem entender essa aparente contradição. E aí vem a resposta que diferencia o ideal da prática. Moisés permitiu, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, a permissão não era o ideal. Era uma concessão, uma medida pragmática, quase um controle de danos, por causa de uma falha humana que ele chama de dureza do coração. O que exatamente isso quer dizer aqui? Essa expressão, esclerocardia no grego, é bem forte. Não é só uma teimosia boba. Sugere uma resistência profunda, sabe? Uma incapacidade ou talvez uma recusa mesmo em viver de acordo com o padrão que Deus queria para o relacionamento. Então, a lei mosaica, nessa interpretação que Jesus apresenta, estaria ali para administrar essa realidade difícil, para colocar alguma ordem numa situação que já estava comprometida por essa dureza, mas o chamado de Jesus é sempre de volta ao como era no princípio. A lei lidava com a falha, mas o ideal era outro. E logo depois, no versículo 9, ele meio que resume tudo, né? Repete o que já tinha dito lá em Mateus 5. Sim, ele reafirma: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porneia, e casar com outra comete adultério. A linha é a mesma, a consistência é clara. E a única condição que permitiria o divórcio sem que o novo casamento fosse considerado adultério continua sendo essa: porneia. Exato. E o foco volta para essa palavra, porneia. É muito importante notar que, aqui nestes textos de Mateus, essa é a única cláusula explícita que Jesus oferece para, digamos, isentar o divórcio seguido de novo casamento da acusação de adultério. E o que exatamente significa porneia? Bom, aí é que está um debate enorme, né? O termo é amplo em grego, pode incluir adultério, claro, mas alguns estudiosos sugerem que poderia se referir a uniões incestuosas, comuns em alguns contextos gentílicos, ou outras formas graves de imoralidade sexual que já invalidariam o casamento desde o início. Então não há um consenso absoluto sobre o alcance do termo. Não há um consenso único e definitivo, mas o ponto-chave no texto é que alguma forma de imoralidade sexual funciona como a única exceção dada aqui. E isso por si só já é muito significativo. Porque contrasta diretamente com a pergunta dos fariseus, né? Eles queriam saber se qualquer motivo era válido. Exatamente. A resposta de Jesus, mesmo com essa cláusula de exceção, restringe radicalmente as bases para o divórcio. Reforça a ideia da seriedade e da permanência do vínculo matrimonial. E como os discípulos reagiram a tudo isso? Porque, vamos combinar, é uma visão bem exigente do casamento. A reação deles é muito reveladora. Tá lá no versículo 10. Eles ouvem tudo isso e soltam para Jesus: se esta é a situação do homem em relação à sua mulher, então é melhor não casar. Nossa, é quase um se é para ser assim, tô fora, né? É bem por aí. Mostra o choque que essas palavras causaram, o quão radical, o quão difícil esse ensinamento pareceu, até para eles que andavam com Jesus todo dia. Eles perceberam que a barra subiu muito. Que o padrão era muito mais alto do que as práticas comuns ou mesmo as interpretações mais flexíveis da lei que existiam na época. A ideia de um laço tão forte, com uma única saída tão específica, pareceu para eles quase impraticável. Exatamente. E é interessante ver a resposta de Jesus a essa reação deles. Ele não diz, calma, não é bem assim. Pelo contrário, ele introduz outro elemento que também não é nada fácil: a questão do celibato, usando a figura dos eunucos. Ah, sim. Aquela parte dos eunucos nos versículos 11 e 12. Como isso se conecta? Ele começa dizendo algo como: nem todos conseguem aceitar essa palavra. Talvez se referindo tanto ao padrão elevado do casamento que ele descreveu, quanto à alternativa do celibato que ele vai apresentar.
Ele reconhece que não é fácil? Ok, ele admite a dificuldade. Sim. E aí ele fala de 3 tipos de eunucos: os que nasceram assim, os que foram feitos assim pelos homens, e o ponto central para a discussão aqui. E há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Esses que se fizeram eunucos, o que significa isso? Celibato voluntário? Tudo indica que sim. Um celibato escolhido, não por incapacidade ou imposição, mas como uma dedicação total ao reino de Deus que ele anunciava. Não é apresentado como uma fuga do casamento difícil, mas como uma vocação, uma alternativa válida e honrada. Então, talvez, respondendo ao melhor não casar dos discípulos, ele esteja dizendo, olha, se acham o casamento nesse padrão muito difícil, existe outro caminho de dedicação total, que é o celibato consagrado. Parece ser essa linha. Um caminho para aqueles que têm essa capacidade a se chamado específico, e a conclusão dele reforça isso. Quem puder aceitar isso. Sugerindo que as duas coisas, viver o casamento segundo esse ideal restaurado ou abraçar o celibato pelo reino, exigem algo especial. Uma capacidade, uma graça, um dom. Exatamente. Nenhum dos 2 caminhos é apresentado como fácil. Ambos exigem um compromisso radical dentro da lógica do reino. São as 2 vias de dedicação total que ele coloca na mesa. Para a gente fechar nossa conversa, queria deixar uma provocação final, baseada só no que a gente leu e discutiu aqui. Se a ênfase de Jesus é tão forte na intenção original de Deus para a unidade, e se ele explica a permissão de Moisés como uma concessão à nossa fragilidade, à nossa dureza de coração, sim, o que isso talvez surgira sobre o próprio valor do compromisso dentro do casamento. Talvez sobre a importância de lutar pela relação, da resiliência, quem sabe do perdão, da busca pela reconciliação, mesmo quando as coisas ficam difíceis, antes de considerar a ruptura. Uma ruptura que o texto descreve com consequências tão sérias. Fica aí a reflexão, né? Ponderando essa tensão entre o ideal divino e a nossa realidade humana tão complexa como aparece nessas passagens. Uma excelente reflexão para encerrar. Mostra como esses textos antigos continuam nos desafiando a pensar sobre a natureza dos nossos relacionamentos mais profundos.